Bandeirante figura na bibliografia taubatiana há quase 150 anos. Está no brasão oficial do município. Seus feitos são lembrados em verso e prosa. O maior deles, a descoberta das minas de ouro em 1698, é um capítulo à parte. Ele fecha um período histórico iniciado por Aleixo Garcia em 1526 e inicia outro, o Ciclo do Ouro, período mais lucrativo da colônia portuguesa. O feito taubatiano está registrado numa carta régia dirigida ao governador do Rio de Janeiro, mandando-o que, quando averiguasse as minas de São Paulo, aproveitasse para verificar as de Taubaté. Portanto, documentos registram que os primeiros a encontrar o ouro em Minas Gerais, que foi batizada primeiramente como Minas de Taubaté, foram os bandeirantes taubatianos. Mas como é que essa história é vista no lado mineiro? Como eles retratam a participação dos taubatianos na povoação de Minas Gerais? Resolvemos ir a campo em busca de respostas. Está registrada na conta dos paulistas a fundação de 36 cidades mineiras. 15 delas são taubatianas. Os indígenas que por aqui passavam, elas vinham de Minas, voltavam para Minas, iam lá para... acompanhavam o Rio Paraíba, iam até Barra do Piraí. Eu acredito que já existia uma estrada real que de Paraty passava por esta região em direção às Minas, a região da além Mantiqueira. Sair de Taubaté e vir para o interior de Minas foi uma experiência que deu certo, não é? Enquanto que em momentos anteriores, baianos e outros que moravam e habitavam o litoral nordeste do Brasil tentaram entrar no território de maneira meio que atabalhoada e não deu certo, o paulista foi paulatinamente fazendo dessa aventura algo que deu certo. Porque chegar até aqui naquela época era correr o grave risco de morrer, inclusive ser papado pelos índios, quando aconteceu com muita gente. Essas primeiras bandeiras, elas saíram de Taubaté. Era o caminho natural. Demorava uns 3 meses para penetrar nas matas, na floresta, enfrentar índio, bicho, água e tudo, né? E os bandeirantes, curiosamente, eles andavam descalços. É bom lembrar que não existe um retrato em qualquer técnica, carvão, desenho, nada, representando qualquer um dos sertanistas paulistas. Portanto, não é? Sempre será tudo suposição a partir da própria fisionomia. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo vai, sobretudo, ser a instituição que vai catalisar os historiadores que se organizam no sentido de propiciar uma construção histórica do passado paulista que fosse gloriosa. Sabemos, e eles sabiam também, não é, que as capitanias ao sul, incluindo a capitania de São Vicente, nunca tinham tido a prosperidade econômica no século XVI, no século XVII, das capitanias do açúcar no norte.
Então, enfim, a nossa vida aqui, cotidiana, era bastante rústica, embora nós tivéssemos uma sociedade hierarquizada e escravocrata, como o resto da América Portuguesa. Mas é claro que isto, enfim, era um passado que materialmente era pobre, numa cidade, essa São Paulo, do início do século XX, já muito rica, né, muito próspera, com vários presidentes da República, né, em sequência sendo paulistas, olhar para trás era algo extremamente difícil. As imagens que estão no Museu Paulista, na Avenida Paulista, né, no Parque do Ibirapuera, em outros pontos da cidade, vão ser reproduzidas nos capítulos dos livros didáticos que tratam do período colonial, não que tratam do século XIX e do século XX, quando essas imagens foram feitas, né? E nesse sentido, claro, essas obras de arte vão ganhar uma função de janela para o passado remoto a que elas estavam referidas, e não do momento em que elas próprias foram construídas, né? Portanto, um dos papéis importantes que os historiadores têm hoje em dia é recuperar as dimensões em que essas imagens foram construídas, para que a gente consiga estabelecer os nexos históricos com os historiadores da época, com os políticos da época, com a recepção social, com a circulação dessas imagens, de maneira que a gente consiga perceber claramente que elas não são uma imagem exata do século XVII, do século XVIII, ou dos seus personagens históricos, mas era como os historiadores, pintores, artistas, políticos gostariam que aquele passado fosse visto e simbolizado, né? E é claro, isso se mantém como um desafio, né? Porque essas imagens estão no nosso imaginário muito antes de chegarmos aos museus, né? Por conta, inclusive, dos livros didáticos, né? Mas por conta também de cédulas, de selos, de televisão, de internet agora, não é? É um desafio para nós, não é? Quer dizer, tratar imagens num século de imagens, não é, como um problema.